Olá, tudo bem? Como estão? Sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Naisa Werther. Quanto pessoa, sou um ser, um projeto de ser humano em plena lapidação. De formação, eu sou nutricionista, pós-graduada na área clínica, esportiva e funcional. E de missão e propósito, me tornei terapeuta, que trabalho com a técnica da TSB, Transformação Sistêmica Biológica. Sejam todos bem-vindos. Espero que gostem do conteúdo. Eu estou sempre mais presente no dia a dia no Insta, me siga lá também. E inclusive hoje o quadro é Perguntas para Nai. E essa pergunta foi lançada para mim em inbox lá no Insta e me pediram um vídeo. Então, hoje vamos abrir o quadro Perguntas para Nai. Roda a vinheta! E dentro da pergunta é, Naisa, por que e de que forma você encara a vida desconsiderando essas percepções de passado? Então, o e se? Como você vive sem pensar e questionar essas questões de e se tivesse acontecido isso? E se eu tivesse feito aquilo? Então, gente, vamos partir de um início, trazer um princípio para que esse vídeo tome forma. Então, gente, hoje eu acredito num Deus onipresente, onipotente, onisciente. Ou seja, para mim, tudo é Ele em energia sólida, Então, claro, a gente não vive isso ali no dia a dia de oi Deus. Mas, indiretamente, eu tento sim ser grata e tô trabalhando também essa questão de respeito, a tudo e todos o tempo todo. Inclusive aos materiais mesmo, Então, por exemplo, uma mesa, ela me serve, Então, isso é algo físico, é Deus? Não é Deus, mas veio da madeira, que veio da árvore, que veio de Deus, sabe? Então, tentando trabalhar esse ponto de gratidão em tudo o tempo todo. Até mesmo porque hoje eu sou exemplo, gente? Quando a gente se torna mãe, a gente agrega e eu penso que a gente possa trazer esse tipo de valores para os nossos filhos, até mesmo para valorizar as coisas, gente? A gente não pode servir as coisas, a gente não pode mudar por essas coisas, mas a gente pode ser grato por ter acesso a essas coisas, Pra gente é sutil, a gente acha que isso é o mínimo, é só isso e tal, mas a gente vai aí, hoje a internet nos leva para qualquer canto do mundo e vendo isso a gente percebe que sim, a gente é hoje muito abundante só por ter uma simples mesa, por exemplo. Então, eu parto desse princípio, Outra frase de impacto que eu uso na minha vida é Deus é bom o tempo todo. Naisa, estás ali sempre grata, sempre agradecendo. Não, gente, eu sou munida de todas as energias como você. Então, eu tenho os meus dias de gratidão, os meus dias de exaustão, os meus dias de ingratidão, de estar ali, às vezes, chutando as coisas, inclusive a mesa, que eu sou grata, entende? Então, não é que o fato aqui não é gerar a idolatria do eu sou diferente. A questão é trazer a forma que eu tenho tentado ser, a partir de que vindo, então, dessa admiração e desse ponto de eu quero me aproximar disso, E esse respeito é algo que eu foco. Então, partindo do princípio de que Deus é bom o tempo todo, eu não posso achar que há um erro. Olha o making off, um erro. Nada contra quem fala erro, Mas aqui a palavra certa era erro. Então, nada é errado partindo disso, não é, Então, eu penso, minha crença e minha fé é que nada começou aqui e nem acaba ali. Então, não, para mim, o meu princípio de entendimento não é que nós começamos a nossa jornada inteira aqui e termina quando morrermos. Não é isso que eu acredito. Então, eu acredito, sim, que nascemos nessa existência, finalizamos quando morremos. Mas, acredito, sim, na alma quanto eternidade. Então, acredito que eu vim de um outro caminho, na mesma medida que eu vou para outro caminho. Naise, então tu acreditando nisso, no que tu acredita em relação a gente não lembrar. Gente, até onde eu sei, dentro das respostas que eu procurei, lembrando sempre, gente? As perguntas eu faço para o mundo me apresenta possíveis respostas, eu passo essa resposta pelo meu filtro
do coração, que é sim, para mim, meu ponto de vista, ali a perfeição divina com Deus, e aí eu e Deus decidimos o que é certo, o que é bom, o que é ruim. Então é isso que eu sempre digo, passou pelo meu filtro de verdade e hoje eu considero uma verdade. Então você tem que passar por dentro do seu filtro, e assim a gente vai. Então eu passei por dentro do meu filtro e eu entendo, no meu ponto de vista, que a gente não lembra de vidas passadas porque a gente não saberia lidar com a informação. Então, para ser o que eu sou hoje, eu não necessariamente saberia lidar com quem eu fui ontem. Então, claro, a gente tem aí alguns casos, né, de crianças que lembram, né? Acho que eu tenho um até que virou filme de um menino que ele lembrou de uma vida passada, que ele era um aviador, né? Acho que até onde eu lembro ele morreu, mas ele lembrava de tudo, né? Ele lembrava quem ele era um piloto aviador, acho que nem sei se existe. Ele era um piloto, ele lembra a data, ele lembrava o nome. Então, assim, são casos específicos, mas há esses casos, né? Provando pra gente, por mais que seja exceção, provando pra gente que é possível. Então, por isso que eu falo, gente, olhem para as coisas querendo ver e não querendo julgar. Não julgue antes de avaliar, não julgue antes de passar pelo seu filtro do coração. Porque, claro, se você botar dentro do seu filtro do coração com algum tipo de rancor, aquilo já não vai ser leve, tá bom? E aí eu acredito que sim, né? Tem essa questão também de lei, espaço-tempo, isso é também um assunto para um outro momento. Não é minha propriedade, tá? Eu não manjo muito desse item em si, até abrir um pouco meu foco de estudo, mas aí vem mais uma linha, eu deixo mais para as pessoas ligadas em física, ciência. Não é, e também não tem por que eu falar muito sobre isso. E, então, partindo desse princípio de que eu atraio para minha vida, aí também entra a parte da física quântica, aí também entra, de novo, a ligação com Deus é bom o tempo todo. Se eu atraio para minha vida o que eu e o meu guia espiritual, meu anjo, meu mentor, como você quiser chamar, porque a ideia, no meu ponto de vista, é o quê? Nós respondemos hoje a Jesus, né? No meu ponto de vista, que é o nosso grande mestre da nossa galáxia, da nossa galáxia terrena, né? Então, Terra. Então, a gente responde a Jesus, que é um braço de Órion, né? Então, Jesus é um pedaço do que seria Deus, pensa. A nossa galáxia infinita, do jeito que é só um braço, né? Que responde a Jesus. Então, uma pergunta que eu também já fiz, até vou aproveitar e deixar a resposta para vocês. Existe outros como Jesus? Sim. A resposta que passou no meu filtro do coração e faz sentido para mim hoje é que sim, existe outros como Jesus, mas não é o foco aqui. Então, hoje, o meu senso de resposta é a Jesus como um ser que habitou, pisou a terra que eu piso hoje. Então, um ser que segue, então, uma certa forma é Jesus. Acima de Jesus, aí vem Deus nessa energia onipresente, onipotente, onisciente, que eu já falei, tá? Então, e abaixo de Jesus há, então, alguns grupos de seres mais evoluídos que vão auxiliando. Então, hoje eu me vejo quanto aluna na escola. Para mim, a escola Terra é, sei lá, a 3ª série do ensino fundamental e todos estamos na mesma série. Alguns trabalhando com ciência, geografia e matemática, sei lá, numa fase mais pesada, né? E outros trabalhando português, religião e outro item, entende? Então, é isso que eu penso. Todos no mesmo nível, porém, alguns atraindo coisas mais positivas e outras coisas mais negativas. Então, por exemplo, meu Deus, como é que é aquela menina lá? Ela fez faculdade, ela já passou de primeira no curso de medicina, meu Deus, lá passou de rápido acesso ali na questão do vestibular de medicina. A outra, Joana, casou, encontrou o amor da vida dela com 18 anos e tá com ele até hoje, é feliz, né? Então, tá vendo, gente? Não pode, não há essa distinção, no meu ponto de vista, que há um erro, entende? Então, esses guias, esses
né, vamos falar que são professores, vamos chamar dessa forma, os guias, anjos, mentores. Eu acredito, então, para mim, de rápido acesso é a quem eu me direciono, tá? Então, por exemplo, na hora que eu ajoelho para orar, né, para vigiar e tal, eu sempre tenho essa pessoa aqui, essa energia, esse anjo comigo, para mim dizer sim, eu não estou sozinha. E ele então responde a Jesus, né? Responde a outros mestres e que responde a Jesus. Então, esse é o meu entendimento, por isso que hoje eu não sinto a necessidade de estar relacionada a alguma religião, tá? Então, por exemplo, quando eu descarto a possibilidade do e se, é por isso, porque eu tenho aqui a possibilidade de entender, né? Então, através dessas minhas orações e esse pedido que eu lanço para esses meus anjos que me protegem, seria nesse sentido, entendendo que o melhor aconteceu. Outra frase de impacto que eu uso na minha vida: o melhor sempre acontece. Ou seja, o melhor para você sempre acontece. Para você em relação à aprendizagem, aí que tá a sacada, gente. O melhor sempre acontece em caráter de aprendizagem, não no que você gostaria. Deus, Jesus, os nossos anjos não estão aqui para suprir o que a gente gostaria que acontecesse. Então, outra coisa que eu entendo, talvez aqui eu até vá arrumar alguma coisinha com pessoas que trabalham com essa questão da lei da atração, né? Eu acredito que a gente tenha uma certa barreira natural vinculada ao que a gente tem que aprender. Então, por exemplo, nessa vida, eu tenho que aprender sobre dificuldade financeira, eu tenho que trabalhar esse meu lado. Então, gente, veja bem, não é para assumir uma responsabilidade de, beleza, eu não vou ser próspera nessa vida. Não, não é isso. A questão aqui é o quê? Eu preciso aprender a lição sobre dinheiro. Eu vou falar até um pouco da minha vida pessoal. Eu sinto que eu precisei valorizar tudo o tempo todo, inclusive a mesa. Por quê? Porque eu acredito que em algum momento da minha existência ou das minhas existências passadas, eu negligenciei esse item. Eu provavelmente não valorizei o que eu tinha, eu não valorizei o acesso, eu não valorizei. Então, nessa existência, eu mesma, daí também já vou falar sobre isso, eu mesma desenhei esse aprendizado para mim. Então, se eu não chegar até uma altura da minha vida, talvez até desenhada por possíveis datas, e não sacar isso, talvez a prosperidade vai ser um pouco distante para mim. Então, por isso que eu falo, então não tô dizendo que você não pode mudar a tua realidade, não tô dizendo que essas leis da atração não existem, não é isso, gente. Eu só acredito que a gente vem assim com hiperfoco em alguns pontos. Por isso que eu sempre digo e refaço a fala, de que independente de duas pessoas verem o mesmo fato, então duas testemunhas oculares presenciarem o mesmo fato, elas vão ver coisas diferentes, porque cada uma tem o seu próprio ponto de vista baseado no que acredita e no que veio trabalhar nessa existência. É isso que eu acredito. Então, por exemplo, eu venho trabalhar aqui matemática, né? Através dessa questão da prosperidade. Gente, eu vou ter aqui um hiperfoco nesse assunto. Então, tudo relacionado a dinheiro, eu vou ter uma certa, né? Ali, um certo jeitinho, diferente da pessoa que veio trabalhar português. Então, a minha facilidade, naturalmente, vai ser a dificuldade daquela pessoa e vice-versa. Entende? Então, isso que eu acredito. Então, o e se não existe, porque eu precisei passar por aquilo. Então, assim, eu tinha dois caminhos, a porta 1 e a porta 2. Eu escolhi a porta 1. Não tem como eu viver a minha vida inteira sem saber e sem pensar que eu poderia ter aberto a porta 2. Mas, gente, essa possibilidade não existe. Partindo do princípio que Deus é bom o tempo todo, o melhor sempre acontece e que sim, a gente está na escola para aprender e não para escolher. Então sim, eu sou fruto, não é que eu sou fruto do acaso, Deus jogando dado com o universo, não é. Eu sou fruto daquilo que eu, juntamente com o meu anjo, juntamente com Jesus, juntamente com Deus, desenhou para viver nessa existência. Tá? Então, de novo, não é para você sentar e assumir a sua... eu nasci nessa vida para pagar, eu nasci aqui para sofrer. Não, porque não é sobre isso. A questão é a gente parar de viver nas extremidades, passado e futuro. Passado relacionado à depressão, futuro síndrome do pânico. Gente, vamos aceitar o momento presente, realmente como um presente. Vamos fazer a diferença hoje.
Vamos olhar para as coisas hoje, vamos olhar para a porta 1 e 2 hoje, certo? Então, tipo, coloca isso na tua mente novamente, né? Então agora, ó, agora eu tô podendo escolher novamente, então agora eu vou escolher essa opção 2. E tu vai sentir, teu coração vai fazer o filtro do certo e do errado. Eu já ensinei para vocês e vou ensinar de novo. Lembre, né? Você pergunta pro seu coração, você respira fundo e pergunta pro seu coração. Se no primeiro segundo, presta atenção, nos 3 primeiros segundos, o que você sentir é a resposta. Se for leve, é sim. Se for já der um pouco pequeno desconforto, é não. E pronto, não é mais para pensar nisso. É responder, tá respondido e deu. Não fala, não pensa mais nisso e resolve. Gente, hoje eu uso isso para tudo. Eu vou comprar uma peça de roupa. Eu uso tamanho M, P. Eu chego lá, não tem P, não é para mim levar essa peça. Então eu até pergunto, pesquiso, tem em outra loja, tem, não tem? Beleza, não é para mim. Entendeu? Eu parei de discutir com as coisas. Eu entendi que esse nosso anjo, esse nosso mestre, esse nosso guia, ele tá ali nos mostrando e dando sinais o tempo todo, sabe? Não é azar, não, é a direção. Então, quanto a gente perde menos tempo discutindo com essas coisas, com esses itens, eu vejo prosperidade, eu vejo avanço, eu vejo evolução, e é sobre isso, tá? Então, é isso, gente. Eu tenho ali, abri alguns temas aqui, então a gente vai ter conteúdo, nem que eu veja para fazer uma parte 2, porque foi realmente um assunto que a gente aprofundou um pouquinho mais. E é isso, tá bom? Então, antes de ficar no e se, olhe para frente e veja o que você tem hoje. Veja a porta que você tem hoje. Não questione-se mais pela porta que você não escolheu lá atrás. Perfeito? Espero que tenha gostado, deixe seu like, isso pra gente faz total diferença. Me siga lá no Insta, a tua presença realmente soma na minha vida. Obrigada!